Está começando o Conexão PSD, um espaço para conhecer as ideias e as propostas do Partido Social Democrático. A democracia, o social, a economia de mercado, o empreendedorismo e a sustentabilidade são as bandeiras do PSD. Para conhecer um pouco mais sobre a história, as ideias do partido, o nosso convidado é o secretário nacional de movimentos, o dirigente sindical Ricardo Patá, ele que é presidente da União Geral de Trabalhadores e também presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Grandes entidades sindicais, importantes entidades sindicais do nosso país. Patá, tu foste um dos fundadores do PSD. Como é que nasceu o partido? Como é que foi esse momento de nascimento, né, do nosso partido PSD? É um prazer de falar com você, Jairo, e com todos aqueles que estão do outro lado da telinha. O Kassab, prefeito de São Paulo, ele iniciou um processo de construção de um partido com vários atores e procurou o GT. E disse, inclusive, na conversa com o GT, que se houvesse a participação de alguns dirigentes, e mim, inclusive, haveria o compromisso de algumas bandeiras do partido serem defendidas de forma bastante enfática. Naquela oportunidade, estava se falando muito na redução da jornada, na questão da capacitação, da inclusão e outros temas. E, inclusive, se comprometeu que teria uma das pessoas na Executiva Nacional. E isso sensibilizou ao GT, porque a UGT, inclusive, é uma central plural, mas valoriza por demais a participação na política, com P maiúsculo. É muito importante, porque é lá, na política, no caso, no município, as questões mais fundamentais com relação à água, à saúde, à educação, ao transporte, e nas questões federais, para a UGT, inclusive, muito importante, como todas as alterações trabalhistas, por exemplo, né? O salário mínimo, entre outras questões. Isso para nós foi muito importante e a direção resolveu, por bem, então, entrar e construir juntos, ou seja, ser um dos fundadores, e eu fui escolhido como fundador do partido por conta da questão social, da UGT e dos trabalhadores afiliados a nós. Então, nascemos, na realidade, com aquele signo da composição entre capital e trabalho, porque, Jair, você sabe muito bem, mais que todos nós, você é um político que eu tenho um respeito muito grande pelo trabalho que você já desenvolve de algum tempo, mas é fundamental que haja a percepção e a necessidade da política que exterioriza as questões fundamentais da sociedade, ou no município, ou no Estado, ou nacionalmente. Então, nós achamos por bem, e o olhar dos trabalhadores, juntamente com o olhar de empreendedores, olhar daqueles que estão na agricultura, professores e assim por diante. Porque um partido, como eu disse, você sabe mais que todos nós, ele é constituído de vários olhares, de várias forças, e uma delas é do olhar social, em especial do campo sindical, e que nós somos muito bem recepcionados, e me orgulho muito de ser fundador do partido. Como integrante da direção nacional, da Executiva Nacional, Patá, como é que tu vê hoje a situação do PSD? O PSD tem a quarta maior bancada, né, na Câmara, a segunda maior bancada no Senado, o partido tem crescido muito também. Como é que o partido está hoje nacionalmente? Olha, uma coisa que eu acho importante é que o partido ele sempre demonstrou essa capacidade de agregar. É um partido transparente, é um partido simples. O Kassab é uma pessoa muito simples, mas o que ele se compromete, o que ele, junto com o grupo, quer construir, ocorre. Tem uma fundação, não é? E essa fundação, inclusive, desde o começo, tem feito uma série de atividades, de cursos, com pessoas altamente qualificadas. Então, é um partido que valoriza muito a questão da capacitação das pessoas. Para essa campanha que se avizinha, todos foram obrigados a fazer um curso, o candidato a prefeito, o candidato a vereador e assim por diante. Ou seja, é o comprometimento com as questões fundamentais de uma sociedade. Então, dessa maneira, o partido, que é um partido novo,
mas teve um crescimento importante, como você mesmo diz, o tamanho nosso na Câmara dos Vereadores, no Senado, número de prefeitos, vereadores, deputados estaduais. E no Senado, eu fiquei até muito impressionado com pessoas que vieram, como Anastasia, entre eles foram um dos últimos que chegaram a enriquecer o nosso partido. Então, é um partido em crescimento, porque tem projeto, tem compromisso, é transparente e é um partido que agrega. Né? Então, os valores, independentes da origem da pessoa, no meu caso específico, da origem sindical, eu sempre tenho voz. Né? Realmente eu sou ouvido, como outros setores também. Então, é um partido que valoriza, por demais, todos aqueles que querem construir um Brasil melhor, um Brasil cidadão, um Brasil de inclusão social. Patá, como é que está hoje a interlocução, né? Tu responde pela Secretaria de Movimentos, exatamente essa estrutura, né, inovadora também do partido se relacionar com a sociedade, né? E como é que é essa interlocução, né? Nós temos aí a presença no movimento sindical também, como é que é essa articulação do partido através da secretaria com os diversos movimentos, né, que participam politicamente? Tem duas questões. Uma delas, inclusive, por conta da pandemia, as centrais sindicais estão trabalhando muito unificadas. E hoje, todas as mudanças necessárias ou tentativa de alterações, como é o caso de muitas medidas provisórias que foram contra o movimento sindical, com certeza você as conhece, desde o carnaval do ano passado, com a medida provisória 873, que impedia até o desconto na folha de pagamento do sócio do sindicato. São questões voltadas e focadas para acabar com o movimento sindical. Então, é necessário, é no parlamento que se resolve isso, e a nossa interlocução dentro do PSD tem sido fortalecida, inclusive, pelas necessidades das outras centrais. E lá no Senado, nós tivemos 2 ou 3 grandes vitórias nos 48 minutos do segundo tempo, justamente com a bancada do PSD, em especial com o Otto Alencar, que é o senador da Bahia, e que nos ajudou muito a restabelecer o equilíbrio. Então, esse é um tema que eu sou utilizado, e eu acho isso muito bacana, por todas as centrais sindicais, no intuito do equilíbrio, porque o pessoal percebe, e principalmente pela sua questão anterior, da dimensão do PSD e da influência que tem, então nós temos que buscar essas alternativas. E a outra é a nossa atividade dentro do partido, então, Interna Corporis, que nos vários estados nós temos representação com esse olhar. Então, nós fizemos no começo, agora com a pandemia e com tantas outras dificuldades, nós não estamos fazendo, mas vamos tentar fazer até virtual, que é o caminho que veio, a questão que veio para ficar. Mas várias questões fizemos em vários locais. Eu tenho viajado com o Kassab, até há pouco tempo atrás, em vários estados, juntamente com a Fundação, e colocando esse olhar social. Então, em todos os fóruns que nós fomos, sempre busquei colocar esse olhar e esse equilíbrio. Né? No momento que nós estamos vendo hoje, por exemplo, é fundamental que a gente preserve as empresas. Né? Olhando como é que o sindicalista vai lutar pelas empresas? Porque sem empresa não tem emprego. Então, nós lutamos muito pelos créditos, principalmente para pequena e microempresa, lutamos muito pelo auxílio emergencial. Foi uma conquista do movimento sindical, sensibilizamos o parlamento, porque o governo federal queria dar R$200, nós conseguimos dar 600, e queremos que esses 600 fiquem no mínimo até o fim do ano. Então, todas essas questões desse olhar, que aparentemente fala, puxa, o patrão do movimento social é de um sindicato, é de uma central sindical, e defende muitas vezes políticas que vão gerar possibilidades para a empresa. Com certeza absoluta, porque nós estamos hoje com 18 milhões de desalentados. Essa figura de desalentado eu nem conhecia, uma coisa nova, não é? E são pessoas que não acreditam em mais nada. Então, nós temos que buscar, e justamente isso é uma condição fundamental de um partido político, não é? E, no caso, o PSD tem esse foco e que me permite realmente essa abertura. Patá, como é que é essa relação? Hoje nós temos novos movimentos, hoje nós temos o crescimento da participação da juventude. O PSD tem a nossa fundação, o Espaço Democrático, ele é bastante inovadora, né? Como é que é esse diálogo e também essa busca, essa ligação da Secretaria de Movimentos também para fazer permanentemente o diálogo com as novas lideranças que estão surgindo, com os novos movimentos? Olha,
Jair, essa é uma questão muito importante, porque nós estamos vivendo a quarta revolução industrial. E a pandemia potencializou isso, tanto é que nós estamos usando plataformas, e essa tecnologia como home office, teletrabalho, veio para ficar. Os aplicativos, hoje, você vê, nós estamos a representação, no caso da UGT, inclusive o presidente é afiliado também ao PSD aqui em São Paulo, dos motoboys e motofretes. É impressionante como houve uma alteração por conta dos aplicativos. Então, essas inovações já estão acontecendo na sociedade. E o partido tem que estar acompanhando todas essas mudanças fundamentais, tem que saber como instrumentalizar. E eu achei interessante que o nosso partido tem essa vocação e criou até um aplicativo. O curso que foi desenvolvido pelos candidatos a vereadores e a prefeito foi através de um aplicativo de altíssima qualidade. Então, realmente essa relação e esse pensamento é fundamental, e principalmente trazer os jovens, não é? Porque essa juventude hoje muitas vezes está querendo ficar distante do movimento sindical e da política. E nós precisamos, na realidade, criar alternativas de fazer com que haja a inclusão deles dentro do partido, para que haja um arejamento e uma construção efetiva do momento que nós estamos vivendo, de mudanças enormes. Você vê na Casa do Comércio, como você já me colocou logo no começo desse diálogo, que me dá muito prazer em falar com você. Já você, além de uma liderança, é uma pessoa de comunicação, uma pessoa bacana e gostosa de conversar. Mas você vê, na área do comércio, nós temos aqui o tal do e-commerce. O e-commerce, em certas empresas, representa mais de 70% das vendas. Você vê, na pandemia, todo mundo, no começo dela, não ia fazer as compras ou nos restaurantes, mas vinha tudo pelo e-commerce e através dos motoboys, através dos aplicativos. Então, são mudanças importantes que essa tecnologia nos coloca, desafios fundamentais, e o PSD ele está bem antenado, ele está bastante articulado nessa questão, tentando se comunicar pelas redes sociais com jovens, não é? Para que eles possam nos auxiliar a construir um partido que realmente tem esse arejamento, que tem essa vocação com o mundo acadêmico, com os estudantes e assim por diante. Patato tem acompanhado, claro, antes da pandemia, o nosso presidente Kassab estava viajando pelo Brasil todo, nós tivemos grandes conquistas, né? Tu mesmo estiveste aqui comigo, na minha filiação em janeiro, junto com o presidente Kassab. Como é que tu vê o crescimento do PSD nas eleições municipais? Tivemos a filiação do prefeito de Belo Horizonte, né, o Calil, um grande prefeito. Como é que tu vê esse crescimento do partido nas eleições municipais de 2020? Olha, Jair, eu tenho certeza que vai ter como consequência de toda essa estrutura desenhada, desenvolvida e trabalhada a várias mãos, a consequência é ampliar bastante a nossa representação. Não é? Não só o prefeito de Belo Horizonte, mas a sua vinda, que eu tive o prazer de estar aí, e eu vi a força da sua militância, das pessoas que conhecem o seu trabalho, com certeza em Canoas e no Sul, no Rio Grande do Sul e no Brasil. O seu nome é um nome, com certeza, nacional, pela sua história no Ministério da Educação, entre outras atividades que você desenvolveu. Com certeza, você é um grande exemplo de como o partido vai crescer, porque as suas ideias, a sua compreensão, e com certeza a sinergia que está se iniciando com a inclusão de pessoas que vieram para construir um partido que efetivamente tenha essa capacidade de articulação, de interlocução, de ouvir a população e passar, na realidade, nas legislações, tanto na questão da Câmara Municipal ou do Executivo, nas medidas e nos projetos que sejam desenvolvidos para que nós possamos ter uma sociedade de inclusão, uma sociedade de educação, uma sociedade com saúde. E eu tenho certeza que são todos esses projetos que você já tem na sua cabeça e, com certeza absoluta, nós vamos ter aí, no começo do ano no Sul, um exemplo de como trabalhar com o trato público. Quero, então, agradecer meu querido amigo Ricardo Patá, secretário nacional dos movimentos, uma grande liderança, presidente da UGT, presidente de um dos sindicatos mais importantes do Brasil, Sindicatos Comerciais de São Paulo. Muito obrigado, Patá. Muito obrigado pela sua participação. Já você não imagina a minha alegria de vê-lo, mesmo que seja pela telinha.
Mas pode ter certeza que eu estarei aí com você, quero ser um soldado aí na construção de seus projetos, que são projetos todos focados e vocacionados para a municipalidade. Um abraço a todos que nos viram aí nesse programa e felicidade a você, meu querido amigo Jair. Obrigado, Patá. Conexão PSD fica por aqui, a gente se encontra logo, logo. Te espero. Até lá.